Boa tarde, pessoal. Acho que bastante do público aqui eu já conheço, né? A gente ou já visitei ou visito ainda as propriedades. Obrigado por estarem presentes, né? Sabemos que hoje em dia é muito difícil colocar público, né? Tem muita, e ainda dentro de uma exposição com ampla atividades, então cada vez mais difícil ter gente aqui centrada. As informações normalmente chegam muito mais fáceis, né? No nosso dia a dia, através de um celular. Então, muito obrigado, agradeço desde já. E para escutar um pouco do que a gente tem, o que a gente tem feito, né? A nossa visão de olhando para o futuro da agropecuária, isso casou uma ideia, tanto que eu já venho há muito tempo querendo desenvolver no Vale do Paraíba, junto com a cooperativa Serra Mar, que nos deu a oportunidade, o conselho nos chamou e nos deu toda a oportunidade de desenvolver um trabalho desde 2019. À frente da coordenação técnica eu estou desde 2022, tá? Fui convidado a trabalhar com a Serra Mar em 2019, justo ao boom de compostos, né, gados confinados, esse desenvolvimento, e para poder justamente dar vamos dizer, um resultado efetivo para todo investimento que os produtores fossem fazer a partir daí. Tá? Então aí em 2022 a gente reformulou tudo e a gente colocou em prática um dos ideais que eu tinha, juntando com o da equipe e também do corpo diretivo da cooperativa Serra Mar. Tá? Antes de tudo isso, eu gostaria que vocês conhecessem a Serra Mar. Acho que dentro dos cooperados que estão aqui, muitos não conhecem quem é a Serra Mar, o que virou, o que transformou numa cooperativa de 80 anos, né? E o que foi feito nesses 80 anos para chegar até aqui e eu apresentar alguma coisa do nosso dia a dia. Tá bom? Vou passar o institucional. Décadas, pecuaristas do Vale do Paraíba ousaram sonhar com algo grandioso. Movidos pelo amor ao campo, a necessidade de melhor remuneração e o compromisso de oferecer produtos excelentes, fundaram em 2 de abril de 1944 a Cooperativa de Laticínios de Guaratinguetá. Ao longo desses anos, muita coisa mudou e hoje nos orgulhamos por sermos a Cooperativa Agroindustrial Serra Mar. Com um terreno de mais de 145 mil metros quadrados, nossa sede está localizada na região industrial da cidade, com área construída de 17 mil metros quadrados. Expandimos nossas instalações, aumentamos a produção e conquistamos novos clientes em diversas regiões: Vale do Paraíba, Campinas, região Bragantina, litorais Sul e Norte, São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista e região Fluminense. Todo esse sucesso é fruto de muito trabalho e compromisso dos nossos 750 cooperados, que fornecem anualmente cerca de 75 milhões de litros de leite à cooperativa. Somos amplamente reconhecidos pela excelência e pelo compromisso com a qualidade. Atendemos aos rigorosos requisitos do Ministério da Agricultura, mantendo programas que garantem inspeção e revisão minuciosas dos processos em nossa indústria de laticínios, desde a seleção cuidadosa da matéria-prima até a escolha criteriosa dos fornecedores de embalagens. A gestão da qualidade acompanha de perto todos os procedimentos para assegurar aos produtos a excelência Serra Mar. A cooperativa Serra Mar oferece uma linha diversificada e de alta qualidade de produtos, como iogurtes, leites, manteigas, requeijão e queijos, que são apreciados
Nos orgulhamos em ver que nosso legado atravessa gerações, com cooperados que trabalham ao lado da sua família desde a nossa fundação. Começamos há 80 anos como um grupo de pecuaristas e nos tornamos uma família de profissionais dedicados em oferecer o que há de melhor aos nossos clientes, sempre confiantes de que nenhum de nós pode mais do que todos nós juntos. Cooperativa Agroindustrial Serra Mar. Sabor e saúde todo dia. É isso aí, pessoal. Esse é mostrar um pouco sintetizado em 5 minutos o que foi feito nesses 80 anos, né? Se eu fosse falar isso aí, eu não ia falar tão bem e descrever como foi feito nessa edição. Para descrever isso aí, a gente fala que, né, na década de 50, na década de 40, o que era o Vale do Paraíba? Era uma referência, não somente em genética, mas também uma bacia de leiteira muito importante no país. Tá? E nesses 50 anos, 60, 70 anos, 80 anos se passaram aí, o que a gente foi fazendo de desenvolvimento para esse período? Onde a gente se perdeu, onde a gente ficou um pouco em relação às outras bacias leiteiras, né, importantes do país, né? Falamos dos Campos Gerais, em Castro, né, a região de Patos, né, em Minas. O que a gente fez, ou o que a gente não fez, que a produção não cresceu como mandava o figurino. Tá? E um dos pontos apesar de a gente estar bem localizado na parte comercial, né, a gente está no eixo Dutra aqui, né, a gente pega o eixo Dutra, nessa linha vermelha, representado aqui a Dutra, né, e a gente é bem dividido, linha alta e linha baixa, né. A área baixa aí a gente tem várias várzeas, né, área produtiva, área extensa, propriedades grandes, e a área alta muito acidentada, difícil acesso até mesmo para poder produzir volumoso, né, dificultando um pouco, né, essas pequenas propriedades, desenvolver volumoso para ser autossuficiente em relação à comida para esses animais. Né. E aí, nesse período, né, aqui é um exemplo, né, aqui a gente fala nas nossas áreas de várzea, quando produtivas, a gente tinha uma disputa muito grande nesse cenário com o arroz. Né. Hoje a gente compete um pouco nessas áreas baixas com soja, onde que esses produtores natos, né, normalmente agricultores, não querem trabalhar com pecuária. E aí vem essa divisão de águas aí. Né. As áreas boas estão para agricultura, e o que sobra para a vaca? O que a gente foi fazendo de solução para se manter vivo a pecuária de leite no Vale do Paraíba? Né? E é justo esse cenário que a gente vem querendo mudar nesses últimos 5 anos e nos próximos 10, 15, 20 anos, né, de trabalho técnico, desenvolvimento do produtor, é que a gente seja novamente a força da pecuária de leite, né, nossa bacia leiteira cresça, juntamente com as nossas indústrias. A indústria não vive sem tiver produtor ganhando dinheiro, a gente quer justo fomentar o produtor ganhar dinheiro e, consequentemente, a gente mudar todo o cenário de vida também dos produtores. Tá? Então, nesse cenário aqui, é o que a gente pega de áreas produtivas nossas, área baixa, área alta, né? Aqui, simplesmente, a gente pode falar como área alta a partir de Cunha, né? Na região de São Luís do Paraitinga, Lagoinha, e a concentração, e aí tem um pouco desses pontos azuis aí, onde a gente distribui os nossos cooperados, tá? Bom, no meu entendimento, tá? Acompanhando, trabalhando no Vale, 20 anos de formado, mais de 15 trabalhando no Vale do Paraíba, o que eu enxergo visitando muitas propriedades aqui, desde a região de Jacareí até o Vale Histórico, né? Até divisa Rio de Janeiro, Bananal, é o que o cenário a gente foi se adaptando para o mercado. Como a gente se adaptou para o mercado? Olha, eu tenho dificuldade de produzir volumoso. Eu preciso colocar volumoso na boca da minha vaca. O que eu tenho que produzir? Uma fibra. É de boa qualidade? Não, mas ela precisa comer. Tá? E junto com isso, lá atrás, veio subprodutos, né? Cevada úmida, polpa cítrica. Esses produtos eram muito baratos naquela época. Subprodutos realmente. Hoje a história inverteu, né? Um pouco antes da pandemia e depois da pandemia, com a relação de logística e tudo mais, acabou piorando e dificultando um pouco mais esse cenário. E aí os subprodutos viraram produtos, né? Hoje você pega uma polpa cítrica, por exemplo, ela é comercializada em dólar, né? Taxada em dólar, e aí ela fica na configuração, né? Disputa com milho. Aí você vai, normalmente é um substitutivo aí do volumoso, né? A polpa aguenta desaforo, né? O pessoal tratando 5, 6 quilos de polpa na boca de uma vaca, colocando densidade energética justamente para corrigir um produto de baixa qualidade, onde ele tinha massa, que era um capim passado. Né? 120, 150 dias, produzia 40, 50 toneladas, né, de matéria original aí por corte.
de um capim-napier, de um capim-elefante, só que uma fibra de baixa digestibilidade, onde o valor nutricional é baixo, mas fazia a vaca ruminar. E também a cevada úmida, como substitutivo desse volumoso, entrava com uma grande parcela, né? Em torno de 3, 4, até 6 quilos de matéria seca por vaca. É a dieta ideal que uma vaca quer comer? Não, não é. Né? É uma dieta simplesmente bem formulada para que essa vaca explore todo o seu potencial genético e produtivo? Não, não é. Então a gente ficou fechado nisso por muito tempo, tentando o quê? Consertar algo que era realmente difícil. E até 10 anos atrás isso era comum e era fácil a gente notar, porque há 10 anos atrás eu fiz um levantamento de desenvolvimento, principalmente de qualidade de híbridos no Vale do Paraíba. Toda a facilidade que eu ia, coletava material e ia fazendo análise bromatológica. E o que eu tinha lá? Olha, preço de híbrido caro, produção por hectare baixa, amido, valor nutricional baixo, e aí quando coloca na ponta de lápis, quanto custou? Risco, né? O vizinho que roubava milho, o maritaca que comia, tudo mais, você vai fechar a conta e o risco de sazonalidade, o capim era viável há 10 anos atrás. Muito viável, porque aí eu pegava, fazia uma silagem, né, com boa fermentação teoricamente, né, supondo que tudo corra legal, cortava no ponto certo, fazia, né, produzia um silo de boa qualidade. Consequência, eu colocava tudo que eu tinha de nutrientes via concentrado, né, milho, soja, fubá, soja e outros ingredientes aí. Só que, mais uma vez, a história muda. Nesses últimos 10 anos tivemos um avanço em termos do quê? Qualidade de solo, híbridos tolerantes às nossas regiões, né, sazonalidades, híbridos que tinham um FDN, fibra, tão alta, né, quase, né, 30% só abaixo do capim, baixo amido, passou a subir o valor energético desses materiais, alto amido, tudo mais, e nós identificamos que conseguimos produzir muito. Aí a história de eficiência alimentar muda tudo. E é um pouco dessa trajetória agora dos últimos 5 anos, que essa troca de híbrido, e a gente tem que mudar um pouco a cultura, que eu venho falar do que a gente foi fazendo. E aí, o que a gente tem feito com os nossos cooperados, né, que a gente atende, a gente assiste, o que assistência técnica Serra Mar. Eu posso dizer que essa apresentação até foi feita em 14 mãos, eu não posso dizer que eu fiz essa apresentação, porque isso é tudo dados do campo, que a nossa equipe da área técnica me ajudou com os dados deles e a gente foi montando essa apresentação. Tá? Agrônomos e zootecnistas. Tá? Opa! Vamos lá. Para mostrar um pouco a distribuição nossa, né? A equipe é feita de 3 agrônomos, uma fica sediado em Guaratinguetá, ela fica só no ponto de distribuição e dividimos assim como o Vale do Paraíba, área alta e área baixa, né? A área alta trabalha o Yuri, na região Cunha, São Luís do Paraitinga e Lagoinha, e a área baixa trabalha o Ney, né? Ney já é mais conhecido, no tempo de mercado, então ele trabalha toda essa área, indo até a região de Bananal. Tá? Zootecnistas, nós hoje temos 3 zootecnistas na equipe, 2 zootecnistas trabalham para atendimento em parte nutricional, né? Uma zootecnista fica na parte de qualidade de leite, né? Todas elas entram na fazenda, tentam solucionar o que for necessário, mas o suporte normalmente é cada vez mais direcionado por segmento. É nutrição, passa para uma categoria. É qualidade de leite, passa para outra zootecnista de especialização. Tá? Não está indo aqui, viu? Aí foi. Então, hoje, o que a área técnica faz em atendimento ao produtor? O que know-how vocês têm? O que vocês têm feito nesses últimos 2 anos da assistência técnica, né, nesse novo modelo? Tá? Hoje, a gente atende aproximadamente 50% do volume captado da cooperativa. Se eu pegar no nosso volume, 50%, esse time que eu acabei de falar para vocês, né, trabalha com esse volume captado. Os agrônomos cuidam de mais de 2.200 hectares de área de volumoso. Eles são responsáveis pelo desenvolvimento desses produtores nessas áreas. Então ele tem que fazer comida, fazer boia para vaca. E agora já está surtindo não só boia para vaca, né, na parte de volumoso, mas também uma unidade de produção de grãos, de cereais, para também diminuir o custo de produção dos nossos cooperados. Tá? Análise microbiológica de leite, né, o famoso on-farm, né, a Cumast e outros aí, para o produtor. A gente faz por ano mais de 1.500 análises para produtor. E um banco de dados, que isso aqui a gente vale ouro para nós,
350 amostras a gente tem, né, nesses últimos 2 anos de atuação, de trabalho no banco de dados de análise. E esses bancos de análise é tão importante, né, que a gente começou a poder elucidar, utilizar esses números, que eu vou mostrar alguns dados aí em tomada de decisão dentro de uma propriedade rural. Bom, qual a finalidade da assistência técnica então, Márcio? Você falou a história do Vale do Paraíba, o que a gente quer desenvolver, o que é o intuito da cooperativa em relação à produção de leite. Para manter o cooperado vivo, para manter o produtor vivo, nada mais é que obter rentabilidade. Fazenda por hobby, eu acho que na década de 80, 90, tinha muita fazenda por hobby. Hoje o hobby não existe mais. Tá? O hobby sai caro. Melhor jogar golfe. Tá? Hoje o leite tem que ser uma unidade empresarial. Seja ela com 50 litros, seja ela com 30, 40, 50, 100 mil litros de leite. Tá? Não estamos mais para brincar, que o prejuízo é grande. Como vocês querem fazer isso, ou como vocês estão desenvolvendo esse cenário, o que vocês têm feito lá? Não tem certo, não tem errado, tá, gente? Isso aqui é um modelo que eu enxergo, né? Um modelo que a minha equipe enxerga e o que o conselho nos deu vamos dizer, a liberdade de poder executar e colocar em prática para a nossa realidade, é o que nós enxergamos. Tem gente fazendo coisas diferentes. Está errado? Não. Né? Da mesma forma que não existe propriedades iguais. Cada uma tem uma solução diferente. Você copia as coisas do seu vizinho, normalmente os resultados pode ser que não seja igual. Tá? Por isso que o técnico ele não pode ser o quê? Receita de bolo. Ele tem que variar conforme é a atividade, conforme é o nível de atuação de cada produtor. Tá? Então é isso que não pode ser engessado. E cada dia a gente conversa, discute, e o que a gente vai fazer para cada propriedade. Tem fazendas que rodam muito fácil, tem fazendas que a gente tem que dar a mão, o braço e ir junto com o produtor, rasgar para poder desenvolver. Tá? Então isso a gente busca, né, fazer. Então é isso aí, através de técnicas, na melhoria de eficiência reprodutiva e, consequentemente, produtiva do rebanho. Mas, Márcio, nós estamos falando aqui, não falamos em veterinária agora, só falamos na parte de zootecnistas e agrônomos. No mapa anterior, se vocês verem aqui, eu não falei de propósito, se a gente fazer cada estetoscópio que estão aqui, ó, são os nossos veterinários e as áreas de atuação deles, né, onde eles estão sediados. Esse número de veterinários não são funcionários nossos, são credenciados, né, que partem, a gente subsidia 50% do que realiza de serviços, que seja ele casqueamento, seja ela reprodutivo, seja clínico. Claro que em tudo isso que eu estou falando para você, o nosso foco é reprodutivo. Tá? Eu vou dizer mais à frente para vocês o programa que a gente realizou e passamos não somente subsidiar esse produtor com 50%. É um programa reprodutivo que passamos a estabelecer para o produtor. Você quer uma assistência em desenvolvimento pecuário para vocês? Vamos realizar. Então vamos desenvolver a sua propriedade. E o que é? Você não gasta com assistência técnica geral mais de 1% da sua receita bruta. Então a gente tem como dever essas propriedades têm atendimento mensal com todo esse corpo técnico que a gente falou, com menos de 1% da receita bruta dele, com assistência técnica. Tá? O que nós vamos fazendo de desenvolvimento com esse produtor? Tá? O que nós vamos fazer em crescimento? Quando a gente analisou dados de atendimento dos nossos veterinários, ele entrava na média nas nossas propriedades para fazer reprodução 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano. E 2 vezes ao ano ninguém faz reprodução. Com esse programa, o veterinário tem que estar dentro da propriedade, no mínimo, a cada 45 dias, se o produtor for menos de 20 vacas em lactação. O normal é de 15 a 30 dias ele tem que estar com o veterinário. E isso tudo entra dentro desse programa reprodutivo, tá? Bom, então falando de reprodução genética, né? Quando a gente fala de reprodução, aí vai de cada nível de produtor, se ele está adepto a que sêmen que vai utilizar, se vai utilizar semi-sexado, se vai fazer genoma dos animais, se vai trabalhar com FIV, se vai trabalhar com transferência de embrião, aí a gente adapta conforme o desenvolvimento e o que o produtor quer para ele, para a atividade dele, tá? Mas por que vocês focam tanto em reprodução? Tirando os protocolos de aleitamento que hoje existe como ferramenta de trabalho e não como gerar resultados aí para a produção, vaca, se não der bezerro, não tem leite. Tá? Então a gente enxerga que se eu cair o DEL, dias, né, médios em lactação desses animais, se eu cair esse DEL, eu aumento a produção. Né? Estudos dizem que cada
30 dias, acima de 150 dias do DEL médio, a gente perde 9% de produção dos animais. O que é o foco das fazendas? Buscar DEL médio, dias em lactação do seu rebanho médio, próximo a 150. Então aí eu quero que vocês reflitam na propriedade de vocês, qual que é o DEL médio da propriedade de vocês e o quanto vocês estão perdendo de leite, né? Considerando esses 30 dias aí de referência, 9% ao mês. Ok? Então DEL caindo, eu melhoro produção. Melhora a qualidade. Quanto mais vaca velha no leite, mais descamação de glândula mamária, mais célula somática, menos rentabilidade o laticínio me paga. E mais problemas eu posso trazer para dentro, né? Como tratamento de mastite e tudo mais. Então eu aumento o quê? A rentabilidade do produtor. Por isso que está tudo direcionado em reprodução. O programa foi focado nisso. Mas como você chegou nesse resultado, como que vocês enxergam esse resultado? Tudo que nós estamos fazendo aqui é o olhar do quê? De que se uma fazenda grande que você entra de 30 mil litros de leite, o que assistência que essa fazenda tem? Em termos de veterinário, qual é a constância de veterinário, qual é a constância de um agrônomo, qual é o planejamento alimentar, tudo que ele faz. A gente só tentou replicar isso para o pequeno. O produtor de 50 litros hoje da Serra Mar recebe a mesma visita e os mesmos técnicos que a outra que produz 18 mil litros. É o mesmo corpo técnico. Não tem prioridades. É o mesmo estilo de visita e eu vou mostrar aí essa diferença. Qual que é o problema disso tudo? Desculpa os produtores, mas o técnico não muda a produção. Não muda uma propriedade. Se você espera que o técnico vai entrar dentro dessa propriedade e ele vai resolver o seu problema, não. Quem muda a propriedade é o produtor. Porque se o técnico for lá fazer o relatório mais bonito, mais caprichado, nos mínimos detalhes, se ele não executar o mínimo possível para poder ver diferença do que ele passou de relatório, não vai dar diferença. Não vai mudar o seu sistema somente do técnico estar presente. E isso é um problema grande para nós técnicos, que quando você entra para uma propriedade uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e você tem que emitir o mesmo relatório porque a propriedade não mudou, isso desanima. Por isso que, nos nossos termos de adesão ao programa, o produtor tem 6 meses para ele se adequar. Se não deu, sai fora, vamos dar lugar para outro. Nós temos 750 produtores para ser trabalhado. Nós temos muita atividade a ser realizada. E o corpo técnico é pequeno, é enxuto, perante do que as outras cooperativas têm, tá? Para atender muito menos gente. Então a gente tem que ter um desempenho e tem que ser rápido. Então a cada 6 meses sentamos, vai, ó, você faz? Não, não fez. Gente, esse aqui, vai ou não vai? Mensalmente a gente procura sentar e poder ver o desempenho de produção. Por quê? O que a equipe técnica é cobrada nisso? Que não cobra, né? O sistema aqui, né? O que ele cobra? O que ele ganha? Ele só ganha o prestígio do quê? De aumentar a média produtiva do produtor. Fazer a rentabilidade do produtor aumentar. É isso que o corpo técnico ganha de salário, né? Fora os nossos pagamentos, né? Que não podemos reclamar. Tá? Então o produtor, se ele não tentar mudar o cenário da propriedade dele e entrar um técnico lá e buscar esse diferencial, a gente não consegue fazer nada. Então o que a gente trabalha é a cultura do produtor em recebimento e ocupar esse tempo em termos de desenvolver e poder acreditar no técnico, trazendo referências, né, para poder fazer esse cara crescer. Mas o que ele precisa entender? O que é necessário para ele? Você quer mudar a realidade de uma produção para poder chegar numa boa reprodução, um bom resultado produtivo. Gente, se tiver uma coisa que vocês têm que levar daqui hoje, caprichem no volumoso de vocês. Isso muda a história de uma fazenda. Muda a média, muda a reprodução, muda desempenho, muda a saúde dos animais, quanto você gasta de medicamento. Tá? Não somente. A reprodução vem indiretamente. O conceito vai fazer silagem, não deixa o terceiro lá, que se às vezes você não tem máquina, ou se você tem máquina, fazer o material e você vai lá uma vez no dia olhar para ver se está tudo bem e tudo mais, e se ele não está te roubando na hora a máquina. Que isso é o mínimo dos detalhes, isso é irrisório no custo de produção. O que vocês têm que acompanhar é o quê? Como está o andamento e o planejamento da colheita sua, todo o desenvolvimento que você fez, todo o investimento que você fez. Teve uma palestra da Boqueirão cedo com o Ivan, ele mostrou muito bem os custos de um silo, né? Aí dadas as proporções, né? E o quanto de prejuízos você leva, quanto você joga fora.
Então, o volumoso, de tudo que eu vou falar para vocês, foquem no volumoso de algumas atitudes que a gente fala. Tá? Manejo, né? Seja ele manejo alimentar, seja manejo de qualidade de leite, né? Principalmente ordenha, seja ela na parte de ambiência, né? Como que é o meu manejo aí, o que eu dou de conforto térmico para os meus nossos animais. Esse é um outro fator. Para quem está na área baixa, o desafio maior de ambiência é que a gente está dentro de uma estufa. Vocês estão sentindo calor aqui ou não? Está gostosinho? Imagine isso aqui se fosse no verão, né? Na beira do Rio Paraíba, com aquele calor de 35 graus. Imagine o THI, a temperatura que essas vacas sentem. Como ela dissipa calor. Uma vaca de 40 litros de leite, 50 litros de leite, seja ela de 20 litros de leite, tem calor, gente. Então a gente vai adaptando, tentando adaptar vacas de menor produção. Com a ineficiência, a gente também produz menos leite por hectare. E aí nossa rentabilidade vai sumindo. Então não adianta a gente adaptar. Então não é mais fácil. Se eu tenho uma estrada ruim, em vez de eu comprar um carro que aguente a pancada na estrada ruim, vou lá, né? Eu tenho, vamos dizer, um carro popular, eu tenho um palio lá. Tá estourando palio na estrada de terra. O que eu vou fazer? Ah, não, vou comprar um Fusca agora, que o Fusca aguenta o batidão. Então eu nunca vou trocar de carro se a estrada não melhorar. E assim acontece com a vaca de leite. Então nós também lá atrás fomos, né? Você viu os mais fortes sobrevivem, né? Não os mais fortes sobrevivem, né? Os que se adaptam melhor ao ambiente sobrevivem. Quem que não tem estresse calórico? Uma vaca de 40 ou uma de 15? Ou que tem menor estresse calórico? E aí, pessoal? Nesse calor não adianta ninguém ter dormido no horário, depois do almoço já passou bem e tá calor, ninguém dorme. Mas uma vaca de 15 litros de leite tem menos estresse calórico do que um incremento calórico de uma vaca que come muito mais e precisa de muito mais demanda energética. Tem mais calor a vaca de 40. Quem que tem mais dificuldade de andar na lama, no barro? A vaca de 40 ou a de 15? E aí você seleciona por quê? A vaca que aguenta mais o solavanco. Quem que vai reproduzir? A de 15. A de 40 não presta, porque ela não reproduz. Vaca ruim de emprenhar. Eu não tenho conforto para essa vaca. Então, assim, vamos melhorar a terra, né? Vamos melhorar essa estrada, vamos comprar uma Ferrari, gente. Vamos produzir mais com menos. Porque o mesmo volumoso que uma vaca especializada come, a vaca ruim come. Só que uma te deixa o triplo de receita do que uma vaca ruim. Comendo o mesmo volumoso, que é o mais difícil de produzir. Concentrado você compra, você ligou na cooperativa, eles vêm e te entregam. E não muda a qualidade. Agora, o volumoso, não. Principalmente um volumoso de boa qualidade. Então, qual que são as prioridades? Vamos melhorar a ambiência dos nossos animais também, para poder ter uma Ferrari e não o Fusquinha. Tá? Índices zootécnicos. Isso me dá até arrepio. Eu entrei em propriedades no Vale do Paraíba, quando entrei, eu fui visitar a propriedade, o cara queria fazer nutrição. Falei, beleza, você quer que faça nutrição ou você quer que faça um concentrado? Não, quero que você faça uma ração. Falei, eu não faço. Virei as costas e fui embora. Falei, viu, mas você está indo embora por quê? Porque eu não faço concentrado. Concentrado você baixa uma planilha de Excel, te dou e você faz a hora que você quiser. 18, 20, 18, 22, 30. Você faz o que você quiser com a planilha de Excel. Qualquer um faz um concentrado. Agora, se você quiser uma dieta, nós vamos fazer uma dieta. Mas eu quero saber o seguinte, me dá a data do parto dos seus animais em lactação. Eu não tenho. Falei, mas você não nota a data do parto dos seus animais? Pelo amor de Deus. Aí que vem. Se eu não anoto, eu não consigo melhorar. O que eu não mensuro? Tá tudo bom. Aí vai mudando os conceitos. A partir do momento que ele anota, eu sei como está o del das vacas. Eu sei se eu posso investir para puxar leite das vacas ou não. Eu tenho uma referência. Suas vacas estão no pico de lactação. Vamos apertar essas vacas, melhorar o desempenho delas. Suas vacas já estão com o del muito alto. Seu problema está reprodutivo. E assim vai, assim por diante. Tá? Os indicadores é começar a anotar. E sem falar na parte financeira, para saber quanto que custa realmente o meu custo de produção. Para saber se eu estou ganhando dinheiro na atividade ou se eu estou perdendo. Né? Lembrando que o tema da palestra é futuro. Futuro. Se eu não olhar para o futuro, eu não tô fora, eu não fico na atividade, eu estou fora da atividade. Eu tenho que ter essa visão de futuro. Tá? E o que eu vou falar para vocês é a visão de futuro, porque quem fica no futuro é só eficiência. O mercado está cada vez mais selecionando. Assim como nós selecionamos as vacas, né, para as vacas piores, o mercado faz o contrário. As piores vão saindo e vai ficando as melhores, as mais eficientes. As mais eficientes aí vão só crescendo. E isso é claro que se você pegar, né, na Milk Point lá os últimos top 100, há 6 anos atrás, era 6 mil litros de leite entrava no top 100. Hoje,
Fazendas nossa com 14 mil litros de leite no ano passado ficou fora do top 100. Olha como as eficientes estão crescendo e aumentando a produção. Foco nesses 3 temas aí é o que a gente vai descrever um pouco, tá? Bom, assistência técnica entra dentro da propriedade, a primeira coisa que faz é a estrutura de rebanho, tá? Tenho vacas suficientes em lactação em relação ao rebanho, o resto do rebanho? Tá me pagando a conta ou não? As que pagam a conta, que é as que dão leite, eu tenho uma presença maior de 45% do rebanho? Eu queria que fosse 50%, mas se um rebanho está crescente, eu posso trabalhar com 45%. Vacas secas, eu tenho acima de 80%, a gente quer acima de 83%, mas é o mínimo, eu tenho pelo menos 80% dessas vacas em lactação, vacas adultas. Ó, a nossa equipe cansa de falar, entrei na propriedade, como está a sua reprodução? Perfeita. Perfeita? Não, está perfeita. Aqui, ó, emprenhou ontem, beleza. Quantas vacas você tem em vaca seca? Ah, tenho 20. Quantas vacas em lactação? 25. Está perfeito? Pô, secou tudo suas vacas? Tem alguma coisa errada. Quantas vacas dessas 20 estão secas lá e tá vazia? Ah, umas 5, 10. Tudo errado. Estou gastando dinheiro, gastando pasto, bastante concentrado, vermífugo e tudo mais, e essa vaca não está produzindo, não está trazendo dinheiro. Quem traz dinheiro é vacas em lactação. Eu canso de brincar com o corpo técnico, né? As meninas principalmente, né? Posso falar meninas mais, mas mulheres. As zootecnistas sempre gostam de criação de bezerra, elas, né? E saem na universidade mesmo, já querendo saber desenvolver as futuras mães. Eu falei, primeiro você vai lá e faz ganhar dinheiro com as vacas, porque senão não tem dinheiro para tratar das novilhas do jeito que quer. Tá? Então tem que aumentar a média produtiva, tem que puxar leite, melhorar a eficiência das vacas para poder também ter uma mudança de cultura nas criações de bezerras, que é extremamente importante. Tá? Então isso aqui a gente faz, tá? E aí a gente vai ver, vamos pegar suas informações, quanto você gasta, né? Quantos animais você tem em lactação, del médio, produção de leite dia, qual que é a média do seu rebanho, eficiência alimentar. Todo mês que ela vai na propriedade, ela levanta esses indicadores. Para quê? Criar um histórico da propriedade. Tá? Qual foi o melhor ano? Qual foi o melhor desempenho? Custo animal dia, receita bruta, porcentagem de receita bruta, o que gastou de concentrado, volumoso, mineral, e o RMCA, receita menos custo alimentar. O quanto realmente essa vaca está me deixando de dinheiro. Tá? Isso é importante. Aí você monta curvas cruzando, né? Qual que é a meta da propriedade? O que você quer de média? O que você tem de DEL? E vai criando o gráfico de desempenho da propriedade para poder cobrar, não somente do técnico, mas de toda a equipe que trabalha na propriedade. Tá? Esse gráfico aqui, desculpa a frente do... O desempenho aqui, para mim, conta muito, tá? Que aqui nada mais mostra, que apesar de estar pequenininho aqui, é que como está a distribuição do meu gado. Eu olhei esse gráfico dentro da propriedade, eu sei o que eu posso fazer dentro dela e como está a situação dela reprodutiva. Então aqui eu mostro também quantos animais que eu tenho, quantos por cento do meu rebanho está com 50 de 1 a 50 dias em lactação, 51 a 100, né? De 101 a 200 e assim vai. E quantas vacas, principalmente, está acima, maior que 305 dias em lactação. Que aí está o problema. Muita vaca com DEL alto dentro do rebanho. Alguma falha reprodutiva teve. Tá? Esse dado, para mim, é fundamental. E aí você mostra o seguinte, a curva aqui, ó. Quantos litros, o verdinho, quantos litros de leite essa vaca dá? Porque eu quero mais animais aqui, ó. Olha a barrinha do verde aqui, ó. Desses dois do meio aqui. Quando ela está entre 50 e 200 dias, olha a produção, quanto sobe. Você acha que eu vou querer vacas aqui, ó, com 19 litros de leite, ou você quer com vaca com 30, 34 litros de leite? Então a concentração do meu rebanho tem que estar aqui. Se acontecer tudo bem nessa período de transição, as vacas vão aleitar, vão puxar leite. E aí é que a gente tem que atuar. Tá? E aí vem tudo o planejamento que a equipe faz. Aí entra os agrônomos, sai quase tapa lá, né? Porque as zootecnistas querem apertar os agrônomos em relação à produção por área, para trabalhar menos áreas e tudo mais, e os agrônomos, às vezes, querem ampliar um pouco mais as áreas, tudo mais, já vão abrir mais áreas. Então, eu quero 40 toneladas, eu quero 45, quero 50, depende do solo, depende do trabalho que vai sendo feito. Tá? E aí esse planejamento é quantas vacas de lactação, pré-parto, vaca seca, touro, se tem ou não tem, e aí vai vendo cada consumo. E nisso chega no resultado final. Ó, essa propriedade com 25 animais em lactação, 54 no total, precisa de 98 toneladas de matéria seca,
mais as perdas, coloquei de uma matéria seca de 32 e tal. Com 40 toneladas de produção, vai ter que produzir pelo menos 9 hectares de silagem de milho para ela poder ser autossuficiente em silagem de milho. O capim, 1,8 hectares, 2 cortes, com uma média de 35 toneladas aí, com a perda de 15% por fermentação. Tá? Então tá aí as contas, o que essa propriedade precisa. Bom, já falei de tudo que a gente precisa, beleza. Aí os agrônomos vão para cima. Qual que era a outra deficiência que a gente tinha? Análise de solo. Tudo que a gente falando de dados, índice e tudo mais, indicadores, quantos análises de solo esses veterinários, esses produtores realizaram? Né? De 2022, ainda não era gestão nossa, eu estava lá dentro da cooperativa, mas eu não cuidava dessa área. O Yuri, o Ney, né? E a Natália, que é a nossa geógrafa, que cuida dessa parte de envio, análise de resultados, tudo mais, ela levantou lá, ó, 428 amostras foram com um número de 88 produtores. Aí eles mesmo, o Yuri mesmo falou, você está muito baixo. Só 88 produtores fazem análise de solo? Que passa pela gente aqui? Só 88. Falei, vamos tocar o pau então, vamos crescer isso aí. O Yuri falou, deixa com nós. O Ney falou, vamos abraçar e vamos desenvolver isso. Palestras, desenvolvimento produtor, falando da importância. Olha, se você não faz a calagem adequada, 30% a menos de aproveitamento do seu adubo. Você está jogando fora, então vamos fazer calagem. Vamos trabalhar. E aí a gente passou 2022 e 2023, 488 análises, cresceu o número de produtores em 32%. 2023, 24, 505 análises, cresceu 3% de análise, mas cresceu 10% em termos de produtores. Então, cada ano que passa, a consciência vem batendo em termos de desempenho. O que isso nos reflete? Quanto mais eles capricharem aqui, mais volumoso tem, mais produção eu consigo colocar no tanque. E isso a gente surte efeito? Eu acho que sim. Muitas cooperativas que eu tive conversando no período, né, nesse período 2022 e 2023, teve queda ou se manteve na mesma produção de leite. Graças, né, a toda a conjuntura de trabalho, né, tanto da administração cooperativa e como o nosso corpo técnico, estamos crescendo em torno de 14% a produção de leite captado. Tá? Isso é um número muito desejável. Com o mesmo número de produtor. Tá? Qual é outra coisa que eles fizeram? É o seguinte, então vamos ver o resultado de solo. Isso realmente reflete em termos de desempenho? Vamos ver. Isso aqui é a análise 1, é um produtor de 2022, né, que tinha aqui uma saturação de alumínio de 1,49, P% de 59, saturação de base de 59. Olha como foi a progressão. Primeiro ano de calagem, olha lá, zerou, né, e subiu aí a saturação, na primeira área. A segunda, começou com uma saturação de 9,42, um pouco de carbonato demora um pouco reagir tudo isso, 4,82, desenvolvimento molecular, temos desempenho. Beleza? Então, mostra que uma análise de solo e uma correção bem feita pelo produtor, você vai responder isso aqui em produtividade. Outra coisa, área de abertura, né? Esse aqui é um trabalho feito pelo Yuri. Área de abertura, como eu falei que fazendas nem sempre são iguais e produtor age de uma forma diferente. Ele pegou uma análise de abertura aqui em 2022 com 22% de saturação por alumínio. Opa, mas será que o carbonato vai ter resposta no primeiro ano? Preciso de volumoso, o que eu vou fazer? Beleza, vamos trabalhar com óxido. É uma reação, eu não tenho reserva lá, mas esse ano aqui eu vou consumir tudo isso. De um ano para o outro, 4,2. De um ano, 2023 para 2024, vamos trabalhar carbonato. Aí ele trabalhou com carbonato. 2024 zerou. Tá? E a crescência, aí como está a saturação de base? Só crescendo. Área de abertura. E aí responde em produção. Estou deixando a planta absorver mais esses nutrientes. Bom, e aí vem a desculpa, né? Bom, vou fazer solo e tudo mais, mas eu não tenho trator. Eu não tenho trator. E vou dizer para você que eu não sei o número hoje, né? A gente não tem esse levantamento, mas assim, eu posso garantir que mais de 60% dos nossos cooperados ainda não tem trator para fazer o trabalho dele. Tá? Jogando por baixo.
mas ele terceiriza. Mas é caro terceirizar? Se o cara faz tudo certinho, não. Uma área de Lagoinha, né, uma área consolidada já, de trabalho, 9,4 hectares, 100% terceirizado. O cara não tem equipamento. Tá? E aqui está tudo, ó, tudo escrito. Isso aqui é tudo os agrônomos que fazem, tudo descrito. Semente, tudo, plantio, hora máquina, tudo mais. Compactação, barreira de oxigênio, com barreira de oxigênio, tá? Evitando perdas. Compactação, lona plástica. E aqui tem o seguinte, esse produtor nos deixa tão à vontade que quando o produtor nota lá a silagem dele passando o tamanho de partícula ou processamento de grão e o cara não quer mexer na máquina, não vai fazer, então separa a máquina que eu vou ligar para o agrônomo agora, se ele não está aqui ou se o Yuri está, ele chega e mandou parar a máquina, vamos trocar o prestador de serviço. Mas vai demorar um dia a mais para fechar, não tem problema, prefiro demorar um dia a mais para fechar, mas eu quero pagar um pouco mais pelo outro, mas eu quero um silo que meu investimento é alto. Parou a máquina, foi buscar outro prestador de serviço. Tá? E o resultado disso tudo? O produtor gastou lá 80 mil reais. Imagina se ele perde isso aí em termos de qualidade lá, o grão passou, em termos de desempenho, R$172 a tonelada. Quem tem essa conta na mão? Quem compra silagem de milho, nota. Quem produz um milho a R$172 a tonelada? E isso a gente, com análise bromatológica, a gente tem. Perfil de amido, matéria seca sempre, perfil de fermentação adequado, tamanho de partícula adequado. Tá? Custo por hectare, R$8 mil. Isso, parabéns aos agrônomos aí. Mas isso eu tenho máquina própria, área intensificação baixa, né? Segunda ano de plantio. Quanto que eu faço o custo de produção disso aí? Mesmo cenário. O produtor baixou para 143. Custo de produção. O que já era baixo, baixou mais ainda. Tá? Porque eu não tenho terceirização, tenho máquina própria. Como que eu chego em tudo isso? Qual que é o intuito dessa análise bromatológica? Não é rentabilidade do produtor? Isso é um dado nosso. Ó. Resultado de análise bromatológica de 19 e 20. Toda a propriedade, quando eu entrei na Serra Mar, ia pegando, coletando e ia desenvolvendo. E por incrível que pareça, 67% dos produtores, que representa também não somente a nossa região, mas toda a região, como eu trabalhei na região do Vale do Paraíba como um todo, toda a região tem a mania de cortar milho verde. E ainda mais se vê uma meia dúzia de maritaca pendurado em cima do milho. E o prejuízo que ele está acabando com a minha roça, está acabando, mas o prejuízo que ele tem do consumo de matéria seca é 10 vezes pior para ele cortar o milho verde. Você perde milho, maritaca come? Come. Mas na safra tem muita coisa para ela comer. Vai pegar as pontas ali, muito próximo à mata, né, uma área mais aberta, as laterais, vai pegar mesmo. Só que olha a perda de amido que ele tem. O cara, em vez de cortar com 32 de matéria seca, ele corta com 27. O ponto de pamonha, famoso ponto de pamonha. A ração fica verdinha, fica bonito. Eu quero ver ele falar bonito depois que ele abre o silo. Quem assistiu a palestra de manhã, acho que viu um pouco disso aí, mostrou. Mas a diferença, dados nossos, né, com mais de 80 análises, estão aqui mostrando. De 27 para 32, eu saio de 19% de amido para 28% de amido. Por que você está mostrando isso aqui? Você não mostra, Márcio, com 33 de amido que eu posso chegar. Porque às vezes com 33, né, com 35 de amido, com 33 de amido, com 35 de matéria seca, esse milho grão pode ser que já passou um pouquinho. Para quem trabalha com máquina tracionada por trator, né, não processa o grão. Aí é o problema. Agora, se você tem automotriz, ó o ponto ideal aqui, ó. Eu corto com automotriz. Que é uma outra coisa que a gente fez, mostrando esse número aqui para o produtor nosso. Isso a gente cortou produtores com 8 hectares, cortou com automotriz. Chegamos a 800 hectares cortado com automotriz dentro do Vale do Paraíba, para a cidade, coisa mais linda do mundo. Chega a arrepiar de ver eles trabalhando e fazendo, né, entre 8 hectares, 3 horas de serviço, acabou o serviço, vai embora. E áreas difíceis, né? Áreas bem acidentadas e tudo mais, rapidinho acaba o serviço. Mas a gente tem esse ponto. Então, sempre eu preconizo o quê? 32%. Mas por que isso dá diferença? Se eu pegar um animal de 550 quilos, consumo matéria seca 1% do FDN, né, que é a fibra, o que limita a vaca a ingerir, eu pego lá a fibra que é mais alta, ó, enquanto eu subo o amido, eu caio fibra. Tá? Então, se a fibra é alta, eu coloco 10,7 quilos de matéria seca. Para entender, eu mudei para a matéria original. Olha lá, 39,6. Nesse ponto aqui, a vaca vai comer quase 40 kg de silo. Tá? Só que só com 19 kg de amido. 19% de amido.
ali já cai para 33,4. Por quê? É o material mais seco. 33,4 e aumenta a matéria seca em ingestão. Se você multiplicar 33,4 por 32%, vai cair, vai aumentar a matéria seca ingerida. Né? Então eu passo a dar menos concentrado para minha vaca. Estou levando mais amido. Se eu pego lá com 35 de matéria seca, 30,6 porque é 41 de FDM. A vaca come mais ainda. Né? E aí, lá na frente, 26,8 kg de matéria seca, o material já está quase 40% de matéria seca. Tá? Bom, o que representa isso aqui na boca da vaca? Essa silagem, fora as perdas de fermentação, que pode chegar até 30% por fermentação, porque todo fluente que gera vai embora os açúcares, e aí você tem a dificuldade da briga de bactéria lá dentro do silo. Perda fermentativa chega a quase 30%. Aqui quem vende silo que é muito engraçado. O cara produz silo lá, tal, não sei o que, corta verde para querer enganar o produtor, depois para vender para outro e tudo mais. Aí na hora que vai, cortou verde, quando ele vai lá, coloquei 30 carretas, ele vai tirar, tira 20. Pô, mas o que aconteceu? Se consumiu, se queimou. Por quê? Perda fermentativa. Se consumiu. Perdeu lá 30% do material. Então, o ponto de colheita é extremamente importante. O quanto eu coloco de amido aqui? 4,9. Olha o quanto de concentrado que eu deixo de colocar na boca da vaca cortando milho verde, fora o que eu pego de silo, de volumoso. Se eu deixar um pouco mais, 5,8, lembrando da automotriz ou máquina processadora, né? Inclusive, a gente fez até as avaliações. Se alguma coisa próxima à automotriz, muito próximo em termos de processamento de grão, tem uma máquina, se vocês quiserem, no estande de Serra Mar, tem uma máquina chamada Boutier, chama Serena. É a máquina mais próxima em termos de processamento com cracker. A gente fez análises, vou mostrar mais à frente para vocês, em termos de desempenho dessa máquina em relação a processamento de grão e tamanho de partícula. Tá? E ali não teve diferença significativa a partir de 40% de matéria seca. E aí, o que a gente adotou? Beleza, o que nós pode fazer esse produtor? Esse número é muito importante. O que nós vamos fazer, produtor? Na hora da colheita, um mês antes, a gente já começa a monitorar. Medição de matéria seca dos grãos, plantas picadas, pega a planta inteira, corta 10 plantas lá por talhão, que vai representar, pica tudo e vai mandar fazer matéria seca. A gente solta um laudo para o produtor falando, olha, sua roça é para cortar tal dia. Organize os seus prestadores de serviço ou as suas máquinas, já vai ter um mês para você se adequando para poder chegar no dia da colheita e não ter desculpa. Limpa silo, coloca a parede, coloca a lona na lateral, né? Já compra a lona, já liga para a marinê, já ajeita tudo o esquema, deixa tudo esquematizado. Compra inoculante. Para quê? Para no dia da colheita tá tudo organizado. Se é com uma, se é com duas, se é com 3 máquinas. Tá? Porque o ponto disso aqui é muito importante. Na média, o silo perde 0,5% de matéria seca por dia. E a janela que eu tenho de cortar esse milho nesse padrão é de 30 a 33. Então, se pego 0,5%, eu tenho 3% de diferença de matéria seca para processar com máquina, eu tenho 6 dias só de janela para eu poder colher todo esse material. Se eu plantei tudo numa pancada só. Então, eu tenho que me preparar em 6 dias para cortar. Ah, Márcio, mas o milho meu, minha máquina corta 1 hectare por dia. E eu tenho 12. Meu amigo, contrata toda a máquina. Você vai fechar o seu milho em 6 dias. Ou contrata 3 máquinas, que é muito mais barato. Porque o que é caro é o seu trator que fica compactando, você pagando hora, o cara com o trator ligado com o pé no volante, fumando cigarro. Isso é caro. Então você otimiza. Se você coloca material para ele compactar, ele não para, ele vai ficar ali, aquela hora é trabalhada. Tá? E aí paga o trator que está cortando lá. Ok? Então isso é muito importante. Determinação do ponto ideal de colheita, e aí a mensuração correta e a pesagem na hora da colheita. Então, a equipe, nós temos a balança rodoviária, chega lá, pesa o material na hora da colheita. Já podendo, botando para ele, nesse silo tem tantas toneladas. Bom, isso aqui é um pouco do trabalho, né? A campo, chegando, isso aqui é da Thalita, fez o trabalho nos cooperados que ela atende, e a equipe técnica tem o dever de fazer isso aqui em todas as propriedades que elas entram. Mensura lá a matéria seca, olha ponto de grão, 50 centímetros que deixou, aqui era uma automotriz, aqui a briga sempre constante com o agrônomo, né? E o produtor. O produtor vai, se eu deixar 50, eu deixei toda a ração da minha vaca aí. Mas ele esquece que você tem que pensar um pouco no solo, construção. Se eu tenho área suficiente para isso, cada 50 centímetros que eu deixo aqui, eu deixo pelo menos 150 kg de KCl, de cloreto de potássio.
eu deixo para o solo, eu não extraio. Coisa que para a vaca lá não vai fazer diferença nenhuma. E deixo muito fungo e lignina aqui, ó. Fibra indigestiva para a vaca. Isso se tem área. Por isso que eu falo, o produtor nem sempre é igual. O de baixa produção, ou que não tem volumoso suficiente, né? Tem baixa produção de volumoso. Então, meu amigo, vai ter que baixar para 20 centímetros. Não tem como. Né? Mas porque ele tem essa necessidade. Mas vai cair valor nutricional lá na frente. Toda a peneira, então quem atende a fazenda normalmente já sabe a peneira que quer para ele fazer a dieta futura para o silo, que esse silo aí possivelmente vai trabalhar o ano inteiro. Então ele já deixa lá a máquina reculada. E outra coisa, se tem palha ou se não tem. Quantos % de palha eu tenho? Tenho roseta? Não tenho? As rodelinhas lá do sabugo? É tudo visto na hora. Depois que fechou o silo, você abriu, tá lá as rosetas, não tem mais o que fazer. Mas na hora você viu, para o trator, vai afiar a máquina, vai ver a sua contrafaca. Vai trocar contra a faca, para 2, 3 horas, mas acerta isso. É antes de fazer. E o KPS, tá? 68%, excelente. KPS é o processamento do grão, né? Menor 4,75 milímetros, para saber se isso daí vai fazer fermentação ruminal ou se ele vai passar direto, vai ser nas fezes da vaca. Outra coisa que é extremamente importante, depois que você abrir o silo, tá cheio de grão inteiro, cria galinha que pelo menos vai comer esse milho ali, você vai ter um aproveitamento, porque senão perdeu o amido nas fezes da vaca. Juntando tudo isso, a gente faz os ensaios nossos. Né? A gente empina, a gente faz o nosso dia de campo, e nesse dia de campo está lá os nossos ensaios. Que são o quê? Os híbridos trabalhados na região. As empresas nos cedem os híbridos, algumas a gente compra, outros são fornecedores nossos. E a gente faz o quê? Bom, dentro do parâmetro que foi nos fornecido, quem que tem mais qualidade e mais quantidade? A gente tem aqui um padrão. Quem que tem mais qualidade e menos quantidade? Está dentro desse quadrante. Aqui não teve nenhum, mas quem que tem mais quantidade e menos qualidade? E aqui a gente está falando de menos quantidade e menos qualidade. Mas nota que a grande tendência é que a média nossa foi de quase 20 toneladas de matéria seca. Se a gente pegar por 30%, é 60 toneladas de material. Olha o quanto os híbridos melhoraram. E se a gente pegar a média de amido nosso, é em torno de 29% de amido dentro do campo. E aí aquele banco de dados de análise bromatológica, a gente pega, cruza essas informações para ver se realmente esses híbridos no campo estão respondendo o que ficou no dia a dia dos nossos produtores. A gente cruza. As zootecnistas vão lá e olham. Falam, ó, chegou a análise bromatológica fulano de tal. Era o híbrido que estava no campo na parte de qualidade alta. Respondeu? Respondeu. Se manteve respondendo em outros produtores? Sim, é um híbrido que nós podemos trabalhar na cooperativa. Pode indicar para o produtor que é bom. Tá? Aqui uma coisa muito engraçada, isso aqui é os desafios nossos, né, que a gente faz de adubo, mas eu queria mostrar outras coisas tirando, né, o padrão de assim. O que mostra todo ano que a gente faz? Se você corrigir, puxar em potássio, a planta responde. É uma coisa que é extremamente significativa. Tá? Quando você aduba, né, prioriza potássio, a planta vai responder. Tá? Outra coisa é, quando você faz uma entrada tardia, naquele ponto, né, de cobertura, que você entra tardiamente no seu milho, aquele ponto que não tem mais, se você não fazer agora, não, se eu não fizer agora, não entro depois com o trator. Né? Que aí a gente fala de 4, 5, 6 folhas, né, par de folha. Se eu não conseguir entrar agora, quando você faz uma adubação de cobertura com isso, a produção lá deu 18 toneladas de matéria seca. Quando eu entrei mais precocemente, com 2 folhas, normalmente 10 dias de imersão do seu milho, com 10 dias, e pulverizei isso, pelo menos 2 tratamentos, aqui foram 3, mas em 2 coberturas, dividi, fracionei esse negócio, com a mesma quantidade de adubo. O material passou para 22 toneladas. É muita coisa, gente. É 5 toneladas de matéria seca a menos de produção. 12 toneladas de material por hectare. Eu tinha uma produção de 40, eu podia ter produzido 52 só com adubação de cobertura. Então, a adubação de cobertura, se puder fracionar em 2, fracionem. A primeira, pelo menos, V2. Correto, Ney? Certo, pessoal? Isso é muito importante. Tá? Bom, falei do volumoso, gastei muita vela. Meu tempo como que tá, companheiro? Estourou ou não? Então tá tempo ainda, vamos lá. Eu falo muito. Manejo de criação de bezerras. É outra coisa. A gente falou dos volumosos, vamos falar de manejo. Tá? Então a gente produziu comida primeiro para esses animais. Então a gente trabalhou desde 2019 até 2022 fazendo comida.
tentando ensinar a cada produtor nosso, através de palestras, através de campo, de visita, que o volumoso é importante ter comida e ser autossuficiente de comida. Para depois a gente chegar no seguinte e falar o quê? Gente, agora vamos investir em genética e vamos cuidar bem dessa bezerra? Como que eu vou investir e falar para ele cuidar bem da bezerra se não tem volumoso de qualidade? É meio controverso. Então, beleza, você já tem a aptidão, ok. Aí a gente desenvolve algumas coisas, algumas ferramentas para facilitar o desempenho de bezerra. Uma casinha de bezerra suspensa hoje custa R$2.000. Será que se a gente não facilitar, pegar um ferrinho lá, gastar R$150 por casinha, trabalhar com palha ou alguma coisa assim, ou algum forro, a gente não consegue dar um desempenho melhor para essas bezerras? E isso foi notado que sim. Tanto que bastante fazendas adequaram em trabalhar. Isso aqui é um dia de campo, a Amanda falando sobre a conversa com produtores, reuniões de núcleo, dando todo passo a passo de cura de umbigo, vai passar sonda, não vai, passar pouso de bezerra, pesar, né? A casinha, como vai ser fornecimento de água, como é fornecimento de colostro, brique de colostro e tudo mais. Se for para falar aqui, a gente acaba amanhã. Tá? E aqui são um outro produtor, um produtor grande, tá? Acima de 4 mil litros de leite, fez, adequou e está super contente com o sistema de bezerras de 0 a 30. Ok? Barato, funcional e dá conforto e saúde para as bezerras. Bom, esse aqui é um trabalho da Amanda, um outro produtor, da região de Lagoinha. Pegou lá, sem assistência, fez o levantamento. Antigamente, o ganho de peso ponderado era de 650 gramas. As bezerras hoje estão com 15 meses. Peso atual médio, 330. Idade a primeira inseminação, possivelmente 19 meses. Ela projetou isso. Tá? Idade estimada, a idade primeiro parto, 28 meses. Bom, um animal já inseminou, não emprenhou e o outro ainda está no cio. Né? Ou não deu cio, né? Então são 2 animais, não deu cio. O N é baixo, mas é bem representativo. Vamos para o outro lado. Pós-assistência, saiu de 650 gramas, que não é baixo. Se procurar em produtores aí, são bem mais baixos que isso. Tá? Ganho de peso ponderado, 890, próximo a 1 kg de ganho. Idade atual, 10 meses. Peso atual, 280 quilos. Idade a primeira inseminação, projeção de 13 meses. Idade previsto, vai parir com 23 meses. 2 das 4 novilhas, com 280 quilos, já deram cio. Ela vai emprenhar fácil ou não? Tá? E qual que é o custo disso? Então ela colocou aleitamento, farelos, né? O farelo que estava dando, capim e tudo mais, fez o custo, detalhou quanto custava e os outros custos com assistência. Ah, custou caro, R$421 a mais. Certo? Porém, redução de idade a primeiro parto, 5 meses. Mas jogamos baixo, uma produção média, né, 5 meses, de 15 litros de leite por novilha. Dá uma diferença significativa, tá? Dessa novilha tratada desse jeito e dessa novilha tratada desse. Mas eu coloquei 15 litros de leite, que é a média da fazenda que tem com as novilhas. Então, 15 litros multiplicado pelos 5 meses, 2.250 litros adicionais. Receita bruta lá, preço de leite que o produtor recebe atual, deu R$5.625 adicional, nos 5 meses. Lucro, tirando 50% da nutrição dessa novilha no leite, nessa primípara no leite, tirei 50% e também a diferença aqui que ele pagou. Sobrou R$2.391. R$2.400. Pagou o trato ou não? E aí vem aquela estrutura de rebanho. Quantos animais secos eu tenho? Quantos animais em lactação? 5 meses a menos esse animal no pasto comendo e me dando trabalho. Vamos se pagar, né? O investimento começa a dar retorno. Termos de manejo de ambiência, o que nós temos lá? E muito importante, tomada de decisão. A gente tem uns datalogger lá, a gente coloca intravaginal na vaca, através dos implantes, a gente coloca no preservativo e tudo mais e deixa lá 24 horas. Cada 20 minutos, 10 minutos ou 30 minutos a gente coloca no datalogger, no aplicativo, e a gente vai desenvolvendo. Ah, tá, ficou lá o dia inteiro, 24 horas. Os animais estão aqui, quanto tempo esse animal ficou acima de 39 graus de temperatura? Para nós, considerado febre, mas é estresse calórico, acima de 39,1. Então, a gente nota que, na média, os animais ficam mais de 10 horas. Alguns animais com produção um pouco menor, não tem tanto estresse calórico, ficam 6 horas. Mas, na média, as grandes produtoras de leite, olha lá, chega a temperatura máxima de quase 40 graus. A vaca não deita com 40 graus. E aí, se a vaca está com problema de casco, porque fica o dia inteiro em pé,
E você fala, rapaz, o nutricionista aqui está pesando aqui na dieta, está muito densa, tudo mais, tem muito amido, muita proteína, né? E as minhas vacas estão com problema de casco, porque não, a vaca não deita. Fica 12 horas em pé. E ela tinha que ficar 12 horas deitado, o resto comendo, né? Ruminando, né? E não fica. E nota que a grande maioria das fazendas que a gente avalia, confinadas, a temperatura, nós estamos falando aqui meia-noite. O que acontece meia-noite? Meia-noite os nossos produtores querem economizar, e é justo economizar, mas economiza na hora errada, porque a cama dissipa calor, telhado dissipa calor, para baixo solta essa temperatura e desliga o ventilador, e as vacas estão lá embaixo, a cama gerando calor, a vaca fica dentro do fogo cruzado, e você desliga o ventilador, que o ventilador não é para secar a cama, o ventilador é para tirar o ar quente dentro do barracão, dar conforto para a vaca, e eu não tiro esse ar quente. Tá? Então isso aqui serve para ser estratégia, né? Que hora que eu dou banho nas minhas vacas? Será que aqui eu não poderia dar um banho na minha vaca? Nesse intervalo? Através da mensuração de temperatura eu consigo fazer isso. O momento certo que eu vou fazer essa temperatura cair, que é o momento mais crítico para a minha propriedade. Tem fazendas que a gente inverteu, avaliou vários grupos, trocamos o grupo. Vaca de alta ficou para um galpão que era mais fresco, as novilhas foram para o outro, que aguenta mais desaforo. Estratégia, tá? Fazenda nenhuma é igual a outra. Manejo, qualidade de leite. Aqui é o trabalho da Rafaela Grip. Tá? Assumiu aí a parte de qualidade de leite. Tá? E aí ela faz as culturas, aquelas 1.500 culturas que são feitas. A gente faz uma triagem e tem lá. Quais são as mais prevalentes? Tá aqui. Que manejo que nós vamos adequar? Que palestra a gente vai fazer? Que adequação a gente vai fazer dentro do manejo da fazenda? É tudo tomado de decisão, porque eu tenho números, eu consigo mensurar isso. Tá? Eu sei aonde que tem maior consequência, né? Tem a localização do produtor, eu consigo designar o que trabalho a gente vai ser feito. Isso é banco de dados sendo criado dentro de uma cooperativa, visando o futuro aí para tomar decisão. E ela emite esse relatório para o produtor. Beleza, é clínica? Não, não é clínica, então você não trata. Mas você sabe que a vaca fulana de tal tem desgaláctese, você pode trabalhar, se apareceu clínica, você tem qual o princípio ativo que você pode trabalhar essa vaca. 1 grau, 2 graus, 3 graus, você sabe o que você vai fazer dessa vaca aí, entra com anti-inflamatório, não entra. Vai tomar decisão, suporte ao produtor. Índices zootécnicos, como tanto falei, a gente tem uma plataforma hoje, né, custo irrisório para o produtor. Né, hoje cobramos, para quem não participa do programa, quem participa do programa é gratuito, quem não participa é R$30 para você ter gestão financeira e zootécnica da propriedade. É dado para o produtor. Tá? A gente subsidia esse custo para você ter todas as informações do seu custo de produção. Basta querer fazer. Né? Tem gente para treinar, tem gente para poder instruir. Se você for comprar a plataforma, só o curso é R$900 para treinamento. Nós temos, as técnicas nossas são treinadas por isso, trabalham com isso diariamente para poder capacitar o produtor. Tá? Tá aí. O STEI hoje é o que a gente trabalha. Atendimento veterinário, né? A gente foca normalmente, né? Focava aqui em curativo, né? Sempre é o socorro, é emergencial. 29% hoje ainda dos atendimentos é curativo, 18% são exames, 0,3% podologia, e a gente inverteu o negócio, lembra do programa, lembra da assistência, tudo mais, é onde as zootecnistas ainda na propriedade exigem veterinário para poder fazer o reprodutivo, 53%, sendo 27% do programa reprodutivo dos atendimentos. Então a gente vai começando a mudar das fazendas que elas assistem. Ok? Um pouco das palestras, a gente faz mais de 20 palestras de núcleos anuais, tá? Em desenvolvimento ao produtor. Palestra, a gente faz um dia de campo, né, bem intenso, né? Todos esses ensaios, uma vez ao ano, tá? Em Pindamonhangaba, diga-se de passagem. Treinamentos, tanto de funcionários como treinamento de equipe e também fortalecimento da nossa equipe. Eles também saem para poder também dar uma desopilada aqui e aprender mais lá fora, tá? A nossa equipe e também dos produtores. Ações junto ao produtor, cada vez mais a gente busca parcerias em relação a drone, trazendo tecnologia para dentro das fazendas, mensurações, desenvolvimento, facilidade de manejo, tudo mais com drones. Né? Hoje tem uma parceria com a New Holland aí também, porque tem os drones também para comercialização e tudo mais, buscando esse desenvolvimento. Grão úmido, a gente tem uma máquina, produtores que compram um grão nosso, né? Pisar silo de grão úmido no pé não é fácil, é muito complicado. Graças a Deus eu não fui estagiário nessa época que lançou isso, porque é escravidão. E aí tem uma máquina que moe, processa, hidrata e já compacta.
Tá? Aí um pouco de temperatura, não sei se dá para ver, 23 graus. Oscila aí, ó, uma perfeição. O produtor consegue utilizar isso aí com bom desempenho, aproveitando sazonalidade de milho. Milho tá caro. Opa, vou ficar quietinho aqui. Milho tá barato, tudo mais, vai subir lá na frente e eu consigo estocar 30, 40, 60 toneladas por um ano. Eu consigo ter esse problema, esse produto na hora que eu quero. Aqui, um pouco das avaliações de máquina, a gente passou 3, 4, acho que foram 3 máquinas, passaram com nós com processadores de grãos, vulgo cracker, né? Que é o que a automotriz tem. A única que foi aprovada foi a Boutier, inclusive a gente tem uma por isso, tá? Para poder comercializar. A gente quer que tenha um prestador de serviço para fazer serviço para os nossos cooperados, aqueles que não entram automotriz, tá? A gente pega lá, aquela que a Thalita fez o exemplo lá, tinha 68% de KPS. Milho de 38% de matéria seca, a gente fez avaliação, tá? Com algumas outras máquinas aqui, 67%, 55%, 51%. Então, validando aí. E uma coisa que não mexe, às vezes você quer processar grão, mas você não prioriza fibra. A Boutier, ela priorizou 61% de fibra, de 8 a 19 milímetros, o restante foi pulverizando, 41%, 50%. Processo o grão sem destruir fibra. Consigo partícula maior, fazendo taxa de germinação maior. E aqui, só falando de mercado, é o que a gente informa para os nossos produtores mensalmente. Sai na nossa revista Cooperador, como a cooperativa está no mercado. Então a gente cruza informação, preço de leite médio nosso, com preço de insumos praticados, uma ração 24% milho, soja e núcleo. Tá? E aí a gente pega o poder de mercado que a gente tem de compra. Né? Um saco de ração, dessa ração, 40% do mercado São Paulo, CPEA, ou o nosso aqui. Então a gente mostra que a curva, né, a gente quase empatou aqui, ó, em maio de 23, e aí a curva abriu. Aqui a Serra Maior precisava, né, nesse período aqui, que o telão me mata aqui, novembro de 23, precisava apenas de 33 litros para comprar um saco de ração de 40 quilos, enquanto no mercado 42 litros de leite para comprar um saco de 40 quilos. Isso informado mensalmente. E aqui outra coisa, pego 7 quilos dessa ração de 24%, cruzado, né, para 20 litros de leite uma vaca, então multiplico 20 litros pelo preço de leite pago médio da cooperativa. E aqui eu mostro uma curva de qual que é o RMCR, né? Receita menos custo de ração para essa vaca de 20 litros. 7 quilos de ração fornecida para essa vaca. E aqui eu tenho que aqui eu teria uma rentabilidade de 27% e aqui 35 reais, desculpa, 27 reais, contra 35 dos produtores Serra Mar. Para facilitar, tá? Para o produtor enxergar como que estava. Se tiver ruim também, a curva virar, mas o produtor está ciente do que está sendo feito. Opa, erramos na gestão, erramos alguma coisa. Até agora está dando certo, com bastante disciplina no trabalho. Para finalizar, como futuro é isso, se a gente não desenvolver o nosso produtor, colocar tecnologia, rentabilidade, satisfação, né? Não falar que a atividade é cansativa, que onera, que o pai chega cansado, sábado, domingo, sabemos que é duro, né? A atividade. Mas se não vê o pai prosperar, esses meninos não ficam na atividade. Então, tudo isso que a gente vem olhando para o futuro, gastando, né, recursos para isso, mas é para desenvolver esses produtores buscando rentabilidade. Desculpa o tempo, falo demais, não sei quanto estourei o tempo, mas agradeço a participação aí e a oportunidade. Obrigado.